Queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus, nós vamos proceder ao estudo da nossa lição. Hoje nós estamos no estudo 32 e o título da nossa lição é O Papel da Família na Sociedade. O texto básico se encontra em Colossenses capítulo 1, do versículo 24 até o versículo 29. Nós vamos proceder à leitura do texto. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo fala aqui da sua missão e do mistério do Evangelho de Cristo, a quem ele anunciava. Hoje a nossa lição vai falar sobre o papel da família na sociedade. Não da família que não conhece a Deus, mas da família cristã. Qual é o papel da família cristã na sociedade? E a família como igreja, vista como igreja, nós vamos falar sobre a sua identidade, a identidade do cristão, a identidade da família cristã. Mas hoje nós vamos voltar um pouquinho ao estudo anterior da lição de número 31, que nós estudamos domingo passado a respeito dos conflitos familiares. Como observação da Reni, não ficou esclarecido devidamente, na lição passada, a linhagem de Noé. Falamos da depravação moral, daquela geração presente eliminada pelo dilúvio. Caim não passou para a sua geração o temor do Senhor, não ensinou os seus descendentes, os seus filhos, a obedecer a Deus, a honrar a Deus, a temer a Deus. Caim não passou isso para os seus filhos. Mas naquela época, na época do dilúvio, havia a geração de Caim corrupta, perdida, manchada pelo pecado, pela nódoa do pecado, mas caminhavam naquela época duas gerações existiam na terra na época do dilúvio, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, o filho de Adão e Eva, que veio para substituir, na verdade, Caim, que era o primogênito, e deveria ser o patriarca das gerações seguintes. Nós sabemos que Caim ocupava o lugar de primogenitura. Ele matou Abel e ficou só ele como filho. Então Deus dá a Eva e a Adão outro filho e eles colocam o nome dele de Sete.
Por causa do seu pecado, Caim foi banido e uma linhagem santa, da qual viria Jesus, foi iniciada, então, em Sete, que era o terceiro varão, filho de Adão e Eva. Por ocasião do dilúvio, Noé representava, ou era, a 8ª geração de Sete, um povo que não deveria ir para o mau caminho da geração de Caim. Mas eles não se contiveram, eles se misturaram com aquela geração pecaminosa de Caim. Caim foi citado na Bíblia, em Gênesis, até a sua 5ª geração. A sua 5ª geração surge, então, o seu descendente Lameque e seus filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, foram os últimos que foram citados pela Bíblia como geração de Caim. Então, era a sua 5ª geração. E Noé, por ocasião, já era a 8ª geração de Sete. Então, Deus vê toda uma humanidade corrompida pelo pecado, desviados do propósito para o qual Deus havia criado, e resolve eliminar da terra o ser humano, toda a humanidade. Mas ele achou uma família que poderia ser preservada, cujo patriarca era Noé, homem justo e temente a Deus. Porque após o nascimento de Sete, começou-se de novo a invocar o nome do Senhor, como diz a palavra. Então, a geração de Sete aprendeu a adorar a Deus. Chegando na 8ª geração, Noé tinha o mesmo costume de adorar a Deus, passou para sua família o temor do Senhor, o conhecimento de Deus. Então, Deus viu uma família na terra que ele poderia preservar. Em Noé surge uma nova linhagem do seu filho Sem. Nós sabemos que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, Sendo Sem o primogênito, ele encabeçava a outra geração, a nova geração, Então, de Sem, a 9ª geração de Sem, nós encontramos Abrão. O pai, o que se tornou pai das nações, que trouxe a bênção a todas as famílias, que obedeceu a Deus. Então, nessa geração de Abrão, o Senhor é glorificado quando ele chama Abrão para fundar, para iniciar uma nova linhagem, uma nova nação separada, uma nação que o temesse, que o adorasse, que tivesse comunhão com ele. Então, Abrão foi a 9ª geração de Sem, que era filho de Noé. Todos descendentes de Sete. Então, Noé não era descendente de Caim. Noé era descendente de Sete. Então, para isso, nós estamos fazendo esse apêndice, Estamos voltando à lição do domingo passado para esclarecer este fato. Mas hoje a nossa lição, nosso assunto é identidade em ação. A igreja fazendo as suas obras para mostrar ao mundo a sua identidade cristã. Então nós lemos esse título, esse texto de Colossenses 1, 24 a 29, quando Paulo fala que ele se gloria de ser escolhido como ministro da igreja. Ele se alegra, mesmo tendo sofrido tanto, passado por tantas tribulações, ele se alegrava em servir o Senhor. E hoje a nossa lição nos leva a refletir a respeito dessa identidade,
de um povo que teme a Deus, que vive neste mundo como separados do mal, interagindo com a sociedade e trazendo conhecimento da palavra santa ao homem perdido. Conforme 1 Pedro 2, 11 e 12, diz assim: como estrangeiros e peregrinos no mundo, se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Então esse é o mandamento para nós, o povo de Deus. A nossa identidade tem que ser firmada na palavra. Nós temos que identificar com o Evangelho de Cristo, mostrando ao mundo que somos filhos, que somos separados, que somos ovelhas de Deus. E é dessa responsabilidade de anunciar Cristo ao mundo, advertindo contra o pecado, anunciando qual é a vontade de Deus para o homem, é que Paulo nos fala nesse texto de Colossenses 1:24. Ele diz, ele se alegra por Deus tê-lo escolhido como ministro da sua igreja, cujo papel é apresentar ao mundo Cristo, a palavra viva, preparando o homem para se apresentar um dia diante do Criador, diante de Deus. Então Paulo se alegrava em ser ministro, ele alegrava em anunciar, ele alegrava em pregar o Evangelho de Cristo. Ele se identificava com Cristo e mostrava ao mundo a sua verdadeira identidade. E assim como Paulo, cada um de nós hoje temos uma missão no mundo, como filhos de Deus, de cumprir o mandamento de amor e o dever de amar o nosso próximo em obediência à palavra. Nós temos que nos alegrar de ter a palavra, de ter recebido esta missão de Deus para falar dele para o mundo. Nós temos que ser como Paulo, porque cada um tem a mesma missão que Deus deu a Paulo. Anuncia o meu evangelho. Então a igreja não é um grupo assim exclusivo, fechado à sociedade, né? Mas a igreja, na verdade, abrange o mundo inteiro, em diferentes países, culturas diversas. Os cristãos no mundo inteiro vivem em comunhão com a sociedade. Eles não vivem isolados, separados, alienados, não, eles vivem normalmente em sociedade. Mas eles não se misturam com seus costumes, com o seu modismo, seu modo de viver. Não, o crente tem um modo de viver diferente. Ele não toma a forma mundana de viver e se corrompendo, né? Porque eles são cidadãos celestes. Mesmo vivendo em terra, mesmo sendo terrenos, nós somos duplos cidadãos. Nós temos dupla cidadania. Nós somos terrenos, mas também somos celestes, espirituais. O próprio Cristo, em João 17:16, ele declarou em sua oração, Jesus declarou: eles não são do mundo, como também eu não sou. Cristo nunca foi do mundo, ele viveu no mundo. Nós também não somos do mundo, nós vivemos no mundo, mas não somos daqui. Na verdade, a nossa pátria é uma pátria que nós esperamos na redenção. Então nós vivemos na Terra como cidadãos, numa sociedade onde convivemos com a sua cultura, nós trabalhamos pelo nosso sustento, como todo ser humano. O crente não é um ET, ele é um homem normal. Mas nós temos o cuidado de mostrar ao mundo a nossa identidade cristã, como um povo exclusivo de Deus, transformados em nova criatura.
O cristão tem o dever de mostrar ao mundo que é uma nova criatura, que é uma criatura diferente, que ele vive no meio de um povo, mas não se mistura com os costumes mundanos deste povo. Por quê? O primeiro tópico da nossa lição diz assim que nós somos cidadãos de duas pátrias. Nós somos cidadãos de duas pátrias. Nós somos um povo de dupla cidadania. Somos seres terrenos, vivemos numa sociedade onde exercemos o nosso papel como pessoa humana, mas também temos outra pátria, que pertencemos como futuros habitantes num reino celestial, prometido a nós por Cristo, conforme João 14:3, que diz: quando eu for, Jesus disse, quando eu for, eu vou e vos preparar lugar, eu voltarei, eu vos receberei, para que onde estou, estejais vós também. Um dia nós estaremos com ele, não aqui no mundo, mas numa pátria celestial, na Nova Canaã. Então, como duplo cidadão, temos responsabilidades com o nosso próximo, no mundo, na nossa comunidade. Mesmo que o viver deles seja estranho à nossa fé e não seja devido a nós. Nós temos responsabilidade. Por isso Deus chamou quem? Lá no princípio, chamou Abrão, no meio de um povo. Abrão vivia confortavelmente na sua terra. Ele era rico, ele era abastado, ele era bem-sucedido. Provavelmente ele era um príncipe no seu povo. Ele era herdeiro de seu pai Terá, né, na terra de Harã. Ele tinha possessão, ele tinha sua esposa Sarai. E como primogênito ele tinha herdado tudo que o pai dele havia deixado como herança. Neste contexto de tranquilidade, de vida tranquila, foi que Deus chamou Abrão e disse para que ele fosse peregrino em terra estranha. Ele sai de uma terra fértil, de uma terra que dava todo o seu sustento, para uma terra seca, estéril, foi peregrinando. E como homem temente a Deus, né? Ele era também um duplo cidadão, que agora era separado para uma missão especial. Então Deus chama Abrão para ser peregrino. Ele estava confortavelmente na sua terra, ele era rico, ele era abastado, ele não precisava se preocupar, mas de repente ele tem que pegar a sua família, pegar os seus pertences e sair peregrinando para obedecer o chamado de Deus para uma missão especial. Irmãos, que missão, hein? A missão de fundar um povo, de iniciar uma nação separada, uma nação santa, uma nação que glorificasse o nome do Senhor. Todos nós somos chamados, como Abrão, para a missão de comunicar o grande amor de Deus, o Pai, através do Evangelho de Jesus, seu Filho, tanto no nosso lugar quanto em outras comunidades, como, por exemplo, os missionários, né, enviados a outras cidades, países estranhos, de língua, cultura estranha. Quando Deus ordena, ele vai. São os nossos missionários, são aqueles que são enviados para missões longe da sua casa, assim como Abrão. Teve que sair da sua parentela, da sua terra e peregrinar para uma outra terra. Em qualquer lugar que estejamos, aí é a nossa pátria. Onde o Senhor nos plantar, aí é o nosso lugar, nosso povo. Nossa missão de anunciar um reino que não é terreno. Temos que dar o nosso fruto onde o Senhor nos plantar. Onde Ele quiser, nós temos que ir. Onde Ele nos plantar, nós temos que frutificar. Então, a nossa peregrinação no mundo
consiste na nossa preparação para habitar na nossa verdadeira pátria, a Canaã Celestial, com Cristo. Então, aqui no mundo, enquanto nós estamos vivendo aqui, no mundo terreno, nós estamos peregrinando, como Abrão peregrinou. Nós estamos peregrinando, nós estamos em passagem, nos preparando para entrar numa terra e receber por herança a possessão que Deus tem para nós. E habitar numa cidade chamada Canaã Celestial, onde o reino será de Deus, onde nós seremos glorificados como Cristo se foi glorificado através da morte. Então, Abrão, ele peregrinou por terras estranhas e até que ele chegou, enfim, em Canaã, ele andou muito, muito, muito mesmo. São milhares de quilômetros que ele andou. Ele entra em Canaã, na terra prometida a ele por Deus, mas antes ele foi transformado, ele foi trabalhado. De Abrão, agora ele era Abraão, pai das nações. Nós também seremos transformados para possuir o reino prometido. Quando nós entrarmos na Canaã Celestial, nós não seremos mais essa criatura, seremos novas criaturas transformadas pelo Espírito de Deus. Mas enquanto caminhamos como Abraão numa terra seca, temos que ser transformados, somos trabalhados dia após dia, nós seremos trabalhados pelo Senhor. No deserto é que a gente é trabalhado. Então, eu ouvindo esta semana o pastor Eduardo Pena sobre o seu projeto na sua congregação. O tema, ele está trabalhando um tema crer e ser. E trabalhando na identidade do seu rebanho. Nós entendemos que a igreja, ela não pode ser apenas a casa do pão, como nós falamos, a igreja é a casa do pão, mas ela tem que ser um grande celeiro, com muitas sementes a serem espalhadas no campo. E cada um de nós, membros dessa igreja, somos semeadores. Eu entendi muito bem o pastor Eduardo Pena, ele falando sobre esse trabalho lindo que está fazendo na sua congregação. Ele está ensinando o seu povo que a igreja não é apenas a casa do pão, mas que é um grande celeiro, onde as sementes devem ser espalhadas. Então, ainda que seja uma terra árida, nós temos que crer no resultado da semeadura. Porque o trabalho duro nos transforma e nos identifica como cidadãos do reino de Deus. O trabalho é duro, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, diz a palavra. Então cada um tem que ser um semeador. E ainda que seja difícil, nós temos que crer que nós vamos colher, que nós vamos ser restaurados e trazer o nosso fruto. Então a igreja precisa ser restaurada para retomar a sua missão evangelizadora e frutificar. Nós sabemos que a igreja tem perdido muito a sua característica, a sua identidade, e é preciso buscar de novo a sua identidade, é preciso reestruturar isso na igreja. Nosso segundo tópico fala sobre o serviço prático. Então a família, hoje, tem sofrido com problemas sociais. É o desemprego, é a falta de moradia, moradias precárias, muitos problemas de saúde sem solução, sem diagnóstico, sem tratamento.
e outros reveses comuns do cotidiano. É tempo dos cristãos exercitar atos de amor e ajudar uns aos outros, conforme nos ordena a palavra. Então agora nós temos que ver lá o que Tiago nos diz. No capítulo 4, versículo 17, ele diz, nos advertindo, né? Ele nos adverte, se sabemos que devemos fazer o bem e não agimos, então pecamos. Então cabe a nós os cristãos exercitar atos de amor agora nesse tempo. Então o papel da família cristã é mostrar ao mundo um caminho reto, uma convivência digna, exemplar, como verdadeiros filhos de Deus. Cabe ao cristão levar o conhecimento de Cristo ao mundo através da sua vida, em sintonia com os ensinamentos de Jesus e frutificar boas obras de justiça. Cabe a nós esta missão. Gálatas 5, de 22 a 25, fala sobre o fruto do Espírito e sobre as suas consequências, sobre o que ele produz. Então nós aprendemos ali sobre as sementes que devemos semear no mundo, em nossas ações. Essas atitudes devem marcar a nossa identidade. São sementes plantadas na vida do nosso próximo. São sementes de amor que darão frutos excelentes. Então o verdadeiro cristão, ele é frutífero. Ele tem em suas mãos sementes. Mas se não forem plantadas, elas se perdem. E há muito campo a ser semeado no trabalho, na escola, na comunidade em volta, na vida do meu vizinho, na vida do meu conhecido, na vida do meu patrão, na vida do meu colega. Quantos corações estão aí sedentos de serem plantados com a semente do amor, a semente do Evangelho, a semente do conhecimento de Deus? São tantas as sementes que podemos plantar. Então Jesus deixou o quê? A igreja na terra, a igreja como o celeiro. E os cristãos como semeadores de vida. O trabalho da igreja é colher e expandir o reino de Deus. Mas para colher, temos que plantar. Não um reino terreno, né? Mas espiritual. A igreja não planta nada terreno, ela planta espiritual. Muitas igrejas e muitos ministérios têm aí pregado um reino terreno. Boa vida, prosperidade. Mas isso não é o que Jesus veio ensinar. Ele não veio plantar um reino nessa terra. Ele não veio defender um reino político, um reino social. Jesus veio defender um reino celestial. O testemunho do cristão, ele deve abranger todo o seu modo de viver, como uma grande luz. O crente tem que ser como uma grande luz, um holofote, né? Que ilumina até os cantos mais escondidos da sua personalidade. O crente tem que ser um vidro transparente. Ele não pode ter em si trevas, nem sombra. Na vida do cristão não pode haver nem sombra. A sombra traz dúvida. O crente não pode ter dúvida. Ele tem que ter verdade, certeza. Ele tem que trazer a verdade de Cristo ao mundo. Ele tem que levar a boa semente, plantar, e depois ele tem que ir lá e colher os bons frutos do seu trabalho, do seu amor, da sua misericórdia com o perdido. E dentro da igreja também nós temos que ter bons frutos entre nós, os cristãos. Nós temos que ter bons frutos, frutos de justiça, frutos de amor.
Nós não podemos deixar que o mundo nos impeça, que ele crie barreiras para exercer a nossa missão. O mundo às vezes nos atropela, a vida às vezes levanta barreiras, dificuldades para que nós possamos cumprir a nossa missão de levar ao mundo o conhecimento do reino, mas nós temos que vencer essas barreiras. Nós temos que mostrar Cristo, vivendo Cristo. É com o nosso viver que nós pregamos, não é com a nossa palavra só. Nós falamos, mas nós temos que mostrar nosso exemplo, nós temos que pregar Cristo, vivendo Cristo. Nós temos que oferecer sempre a boa dádiva, aquele que precisa. Trabalhar sempre é a missão do crente. Então, mostrar a nossa salvação ao outro e ajudá-lo a querer também essa salvação. O mundo precisa ver em nós Cristo e desejar que esse Cristo também habite nele. Por isso nós temos que viver Cristo, para que o mundo veja quem é o nosso Mestre, quem é o nosso Senhor, quem somos nós, qual é a nossa identidade. Somos chamados para servir, conforme Efésios 2:10, que diz assim, olha, somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus colocou nas nossas mãos uma semente produtiva, boa, agradável, semente de vida. E esta semente de vida nós temos que plantar no coração das pessoas para que o mundo encontre vida. Mas nós temos que mostrar a eles que Jesus é a vida. O caminho é Jesus. A verdade é Cristo. A palavra é Cristo. Como o próprio Cristo declarou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa missão está neste contexto. Viver Cristo, mostrar Cristo ao mundo. Que Deus, o Senhor, nos abençoe.